fazer um despertamento quanto aos alertas que devemos ter na nossa jornada. Então, a gente está numa jornada em rumo às mansões celestiais, em direção a Nova Jerusalém, à presença de Deus. E para que a gente possa concluir essa caminhada, temos muitos cuidados a se tomar. Dentre os cuidados é o que está sendo indicado aqui, apontado aqui, como os verdadeiros inimigos. Quando a gente olha para esse tema, não tem como não pensar na fala do apóstolo Paulo, quando diz que a nossa guerra não é contra a carne ou contra a sangue. E é importantíssimo a gente frisar isso, porque durante um certo tempo a igreja se viu muito envolvida em questões políticas, sendo arrastada para essas questões partidaristas, então meio que uma divisão no país que ainda está, no país está dividido, essas duas formas de pensamento, essas duas formas de posicionamento. E o problema é que a igreja ela não pode se comprometer com isso, com bandeiras partidárias, bandeiras políticas, não que o cristão não deva se posicionar politicamente, deve ter um cidadão. Só que o cristão ele deve passar por cima de tudo isso, porque a salvação é para todos. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, olhando para isso, a gente vai focalizar em quem são de fato os inimigos do cristão. O inimigo do cristão não é a pessoa que pensa diferente dele. Não é uma pessoa de outra religião. Ele é de outra religião, então eu sou o inimigo dele, porque ele é um bandista, ou porque ele é espírita, ou porque ele é católico. Então, muitas pessoas, ao tentar fazer a defesa da fé, eles se equivocam muito, eles se enganam muito, eles pensam que fazer a defesa da fé, fazer a apologética, é se posicionar contra o testemunho de Jeová como se ele fosse seu adversário, como se ele fosse seu inimigo. E aí tem gente que se orgulha de dizer, nossa, mas eu arrebentei com o testemunho de Jeová. Ele veio, eu respondi, eu fiz perguntas, eu perguntei nele, eu expus ele, fala com prazer, chegou o veneno desce da boca, muito fácil, tanto prazer que ele me perguntou o que eu fiz, ou os debates que tem aí, nossa, seu filho pastor, acabou com o pastor, arrebentou com ele nos argumentos, e com isso a gente vê o quê? A gente não vê com isso edificação espiritual, a gente não vê crescimento espiritual, a gente vê muito de ego humano, muito de orgulho humano, de arrogância humana. Pode falar. E na fala do irmão aí, do professor, a gente vê que Jesus já ensinou isso. Foi quando chegaram lá para Jesus e falou, Jesus, ele não falou no seu nome lá, ele falou, aquele que não é por nós, que não é contra nós, é por nós. E outra coisa também que esse dia estamos comentando, irmã Edilson, com o Daniel, você vê assim, não é que a gente está querendo atacar, é que a gente está vendo nas mídias aí, aqueles gideões. Um espaço tão bom, um povo tão bom para você estar ensinando o povo, levando a palavra para o povo, eles ficam se degradando, Um fica atacando o outro. Eu ataco o irmão de Nilson, o irmão de Nilson me ataca, um atacando o outro. Mas aquilo ali é um espaço muito bom para a gente pregar a palavra. Virou uma arena de contenda. Porque um fica contendendo contra o outro. A igreja da parede preta, a igreja. Irmão, deixa isso para lá, não tem. Aí você vai perder tempo atacando os neopentecostais, porque pintaram a igreja de preto. Eles dizem que é porque é melhor para capturar a imagem, para produzir a imagem. Não sei se é modismo, se é coisa moderna. Eles querem que a igreja mais moderna, para ser o público mais jovem. Eu não sei. Agora eu vou gastar bala com ele, que nem teve a Segunda Guerra Mundial, vários países participaram. Então, os países do eixo, que era a Alemanha nazista, a Itália fascista, aí lá do lado o Japão também se envolveu. Aí tinha os países aliados. Os países aliados tinha a França, Inglaterra, Estados Unidos, os países da quinta. Os países aliados têm que atirar nos países do eixo, que são os inimigos dele. Só que eles tinham contenda entre eles também. Então tinha lá, ele queria ter a predominância sobre essa ação, um queria mandar do outro, um queria dar ordem do outro. Aí se eles fossem gastar bala entre eles, o inimigo vai prevalecer. Assim acontece também em relação ao nosso meio. Os evangélicos são extremamente divididos. Não é que os católicos não sejam também não. A única coisa é que
como tem o Papa que centraliza tudo, parece que aí todo mundo concorda, né? A Igreja Católica são vários grupos, são jesuítas, dominicanos, agostinianos, tem várias ordens católicas. Algumas delas não se bicam. Mas os evangélicos têm essa coisa, várias igrejas, diferentes tipos de igreja, né? E com isso você tem formas diferentes de liturgia, de usos e costumes, formas diferentes de estratégia. Só que eu não vou gastar bala atirando no outro evangelho. Se eu não entendo, é um cara que ele é super diferente de mim, só que ele não é uma seita. Se você pegar a estrutura doutrinária dele, basicamente nossas doutrinas são as mesmas, o que muda são os costumes. Então, são pessoas mais modernas, não usam terno e gravata, igreja pintada de preto. Eu vou gastar bala com ele, sendo que tem um inimigo para atacar, tem um inimigo que está aí rondando. Você tem visto o número de divórcios que tem se multiplicado dentro das igrejas? Porque lá fora, outra coisa, o pessoal não tem compromisso, não tem essa moral cristã, né? Então, assim, não está dando certo, separa, não está nem aí, viva. Agora, um povo que diz que serve a Deus, um povo que diz que a Sagrada Escritura é a referência deles. E você vê esse número de divórcios dentro da igreja. Você vê essa quantidade de confusões, de processo, de briga judicial e tudo mais, dentro da igreja. Então, quando você começa a ver isso, você tem que entender que existe uma ação maligna muito forte, atuando dentro, não é fora. Não, o inimigo vai se levantar, vai tentar fechar as igrejas. Nem é isso ainda, não posso chegar. Ainda não é. É dentro. É trazendo confusão para o nosso meio. É fazendo com que o desentendimento seja dentro do arraial de Israel. A briga acontece muitas vezes aqui entre irmãos. A senhora mesmo contou uma testemunha de não sei se era a sua chefe, se era uma colega, que conheceu o Evangelho, mas saiu da igreja por causa de desentendimento, por causa de ter sido atacado, ter sido machucado dentro da igreja. Você vê quantas vidas perdidas, né? Quantos talentos que estão por aí, pessoas que, por ter aquele conhecimento bíblico, não se tornam só devassa, ímpia. Ele tem um temor de Deus, só que ele não consegue mais se aproximar da igreja e trabalhar na igreja por causa do desentendimento de pessoas dentro da igreja. Quando você olha para isso, você vê que o inimigo, ele não é um outro irmão que pensa diferente de mim, ou outra pessoa dentro de outra religião. Como Paulo disse, nossa guerra não é contra a carne, é contra a sangue. Meu inimigo não são os homossexuais, nem os drogados, nem os bandidos, não são eles. Eles não são meus inimigos, eles são o meu alvo. Eles são pessoas que eu preciso alcançar. O inimigo que eu preciso combater é exatamente o adversário, tá certo? O opositor que está acorrentando essas vidas e que está me atacando. Então, aqueles que estão nessa condição são o meu objetivo. Eu tenho que chegar até eles para comunicar o Evangelho que liberta, comunicar o Evangelho que salva, o Evangelho que traz transformação de vidas. Então, você começa a olhar dessa maneira, você começa a ver que a sua energia, o seu ataque não pode se voltar contra essas pessoas, porque você estaria atacando as pessoas que você tem que ajudar, atacando as pessoas que você tem que apoiar, tem que consolar, que acolher, que trazer para perto, né? Você tem que atacar o adversário, que está de fato lutando pela nossa queda. E esse adversário, esse inimigo, ele vem externamente como uma pessoa, ele vem externamente como um sistema e ele vem internamente. Então ele ataca dessas diferentes formas. Como uma pessoa que está externa a mim, que me ataca, que tem interesse na minha destruição, como um sistema que está em volta de nós e como interno, tá certo? Como uma luta interna, como uma guerra contra mim mesmo, contra a minha natureza caída, contra a minha natureza corrompida, né? Concupiscência. A concupiscência é prazer desenfreado. Então, tudo que Deus criou com um propósito. Quando a gente começa a entender isso, é coisas assim que estão na base do ensinamento bíblico e também teológico, e quando você não teve, faz muita falta, porque leva você a ter um entendimento deficiente. Tem pessoas que acreditam que o que está acontecendo aqui é uma guerra entre Deus e o diabo.
Deus está aqui com a força dele e com os anjos dele. Lá está o diabo. Então o diabo ele não é tão forte quanto Deus, mas ele é muito forte, então ele se opõe. Fica a guerra de Deus com os anjos dele, o diabo e os demônios dele. E o diabo e os demônios são no inferno. E lá é tipo o escritório deles, é o reino deles. Aí tem lá a mesa, né? Satanás, sentado no escritório dele, e tem as hostes demoníacas, né? Todas elas no inferno. Então está lá, o reino do diabo, e ali o reino de Deus. E aí, segundo alguns pregadores que eu já ouvi, não é que eu estou ouvindo de outro, né? Eu estava sentado em bancos como esse aí e ouvi. Jesus foi lá, entrou no escritório de Satanás, meteu o pé na porta e disse: me dá a chave agora. Aí depois, não, primeiro deita aí, põe a cabeça no chão, depois a pé assim, no pescoço, agora me dê a chave, me deu a chave. Aí diz assim: o diabo é tão miserável que eu não teria a chave de casa. Bem, não é que eu vou discordar totalmente, tá certo, dessa criação, mas tem muita mitologia no meio, tem muita mitologia, tem muito entendimento distorcido, tem muito entendimento correto, a partir de uma base de formação deficiente. O problema é, a pessoa quando deveria ter aprendido isso, não aprendeu, tá certo? Deveria ter sentado, deveria ter ensinado, ponto a ponto, perfeito, só vai passando, aquilo ali não foi aprendido corretamente, ela vai preencher de uma maneira, e muitas vezes ela preenche com algumas imagens que não são bíblicas, mitológicas, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre um dos inimigos, e um dos inimigos é o diabo. A gente começa falando inclusive já entrar na lição, porque aí já começam a tratar dentro dela, não como comentário, né? Então, primeiro, o texto foi lido aqui pelo pastor de Gálatas 5:5, que é o textual, eu achei extraordinário. Daqui a pouco eu vou citar ele de alguma maneira. Que é: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando ele fala assim, você vive no Espírito, o que é viver no Espírito? Será que viver no Espírito não é ser sensível à voz do Espírito? Não é sentir o Espírito se movendo dentro do hino, que o Espírito Santo se move em você, em canto, mas mais importante do que cantar ou declarar é sentir. Então você está fazendo uma tristeza e você sente um refrigério, você está numa adoração a Deus, você sente aquela alegria, você está passando por uma luta e você sente aquela pessoa que está com você, Paráclito. Espírito Santo chamado de Paráclito, Paracletologia, certo? Que é a matéria do Espírito Santo. Paráclito, estar ao lado. Está ao lado para quê? Para defender, para apoiar, para ajudar. Ele está ao lado. Então o Espírito Santo está ao lado daquele que necessita. E a pessoa mais do que estar ao lado, uma vez que ele tem de morada, ele está ao lado como apoio, mas ele está dentro como habitação. Ele habita dentro do crente, ele é dentro de morada. Certo? O Espírito Santo está dentro dele. Assim o Espírito Santo de Deus se manifesta, certo? Se comunica com o Espírito dele. E ele sente renovo, ele sente alegria, ele sente inspiração, ele sente coragem. Ele tem ousadia no Espírito Santo para pregar, para evangelizar, para se posicionar diante de uma ação maligna, ok? Então, quando a gente tem essa realidade, você tem a situação na qual Paulo diz: se você vive no Espírito, é uma condição. Se você vive no Espírito, você está nessa dimensão espiritual, você precisa andar no Espírito. Aí, não só viver e sentir a presença de Deus, você precisa proceder de acordo com o que você vive, de acordo com essa realidade que faz parte da sua vida. Tá certo? Então, esse andar no Espírito é o proceder. Então, não adianta você ter o Espírito Santo de Deus só na igreja. Não adianta você ter o Espírito Santo de Deus só no privado, só no particular. Isso tem que refletir na sua vida. Então você tem que andar conforme o Espírito de Deus, tá certo? Se você andar conforme o Espírito, ele diz aqui, também o Espírito, não sejamos cobiçosos, vanglórios, imitando uns aos outros, invejando uns aos outros. O procedimento muda, tá certo? A forma de agir muda, a forma de se comportar muda. É sintomático. Você pegou uma gripe, você espirra. Você pegou uma pneumonia, você vai ter febre, vai ter complicações. Você está com uma outra doença, vai se manifestar no seu corpo, é sintomático. Se você tem o Espírito de Deus, os sintomas vão aparecer. Os frutos do Espírito, paz, benignidade, bondade, temperança, mansidão, são frutos. É o fruto do Espírito, o fruto que divide
vários, como mexerica, né? Em vários bolos, mas é um só fruto. Então, o fruto do Espírito, sintoma de você ter o Espírito de Deus. E quando assim é, isso é manifestado naturalmente, porque o Espírito te dá desejo de fazer isso, te dá esse incentivo. Você luta contra o seu homem interior que diz: não, eu deveria agir de tal forma, eu deveria responder de tal maneira, eu deveria proceder de tal forma, de acordo com a sua natureza caída. Só que o Espírito milita contra a carne, e o Espírito de Deus vai interagindo com o seu Espírito. E nessa interação ele vai fortalecendo o seu Espírito, para que você domine sobre a carne. E assim você é uma pessoa espiritual, e não carnal, você subjuga a sua carne. Não é que você não sinta, você vai viver a sua vida todinha e vai sentir esses desejos, vai sentir essas sensações, vai sentir essa revolta, a sua vida inteira. Você vai sentir isso. Tentado não ceda, ceder é pecado, como diz o hino. Então, ceder é pecado. Tentado não ceda, tentado não é pecado. Ser tentado não é estar em pecado. Ser tentado é entender que a sua natureza carnal está presente aí e está interagindo com determinada tentação. Então a tentação veio e você foi atraído por ela, você foi tentado. Mas ser tentado não é pecado. Uma vez tentado, você tem que manifestar certo fruto do Espírito e subjugar a sua carne. Ela quer ver pornografia, você vai dizer: não vou ver. Eu não vou contaminar o meu corpo com isso. Eu não vou contaminar o templo do Espírito com imundice. O Espírito Santo de Deus não habita no templo imundo, no templo sujo. Então eu vou tirar, como Davi disse, não porei coisas más diante dos meus olhos. Quando ele não agiu em acordo com aquilo que o Espírito de Deus ensinou para ele, caiu. Quando ele permitiu que aquela imagem parcela se banhar, ele, em vez de interromper aquilo, ele permaneceu. E ali veio a concupiscência, o desejo de estar mal desenfreado, tá certo? E veio a queda. Então, como eu estava explicando, o Espírito que nos ensina e nos capacita a subjugar a carne, a manter ela sob domínio. Quando assim não acontece, aí surge o que a Bíblia chama de concupiscência, que é o prazer desenfreado. Deus tudo criou com um propósito. E tudo que Deus criou com um propósito, se bem usado, glorifica a Deus. Então, o sexo dentro do casamento glorifica a Deus, foi Deus quem criou, foi Deus que inventou contra Satanás. Comer de forma moderada, alimenta o seu corpo, traz força, traz energia, glorifica a Deus. E assim vai. O prazer, a diversão, o trabalho, o serviço a Deus, tudo equilibrado. É glória para Deus, é louvor para Deus, para demonstrar que a criação de Deus é perfeita. Mas tudo que escapa, comer para se alimentar, aí comer exageradamente, comer por glutonaria. Então você está lidando com o alimento de uma forma descontrolada e distorcida. Muitas das vezes a pessoa está frustrada com as coisas e busca prazer no alimento. Aí vai, como quer que dá prazer ao seu paladar, exatamente. Vai, daqui a pouco, eu sei que eu já passei, esse pecado eu já caí, já cometi esse pecado. Eu fui parar no hospital, por comer tanto que eu estava sufocando. Era mais novo, né? Minha mãe fez uma macarronada, assim. Daí minha mãe se fala do meu pai, mas que pecado. O pecado, ele não pega só um crime bárbaro, uma coisa, não, que estuprou uma criança e dilacerou, e tudo bem, tem crimes gravíssimos que causam choque na sociedade. Mas tem pecados que parecem pequenos, mas olhando o seu efeito não é pequeno. É aquilo lá, o pessoal pergunta: existe pecadinho e pecadão? Como consequência não existe, pecado é pecado. Como graduação, sim, matar uma criança é diferente do que roubar uma caneta. Eu fui na casa da pessoa, roubei uma caneta. É pecado? É roubo. Tá? Não causou dano, só que ele tem 50 canetas, ela nem sabe para que é. Eu peguei, fez quase nenhum para ele. Peguei uma caneta, ninguém sabe que peguei. Agora não, fui na casa dele, matei o filho dele. Aí, obviamente, é um outro nível, né, de consequências, causou um dano maior. Então, isso de graduação, sim,
Mas no sentido de consequência não, porque se eu romper a caneta e não me arrependi, é pecado, aquilo me afasta de Deus, aquilo quebra minha comunhão com Deus. Então, é nisso que a gente diz que não tem diferença, pecadinho e pecadão, tudo é pecado, no sentido daquilo que te afasta de Deus, daquilo que rompe a sua comunhão com Deus. Então, nesse sentido, todos eles, a consequência final é a separação de Deus, numa coisa pequena ou numa coisa grande. Às vezes o que separa de Deus não é uma coisa grande, você não vai cair num pecado terrível desse, você cai em pequenas coisas. Quer ver um negócio? Aquele que vós perdoares, aquele que, na oração, Pai, perdoa-nos assim como temos perdoado. Na oração ensinada pelo Senhor Jesus, na oração modelo. Perdoa-nos assim como temos perdoado. Veja só, perdoa-nos assim como temos perdoado é um condicional. Que você é perdoado por Deus na medida em que você perdoa o seu ofensor, que é a pessoa que causou algum problema para você, alguma para você. Veja, se uma pessoa convidou um monte de irmãos para um churrasco, e eu fico sabendo depois que ele não me convidou, aí eu crio uma mágoa contra ele, tá certo? E aquilo, no meu coração, às vezes a pessoa depois até se arrepende e fala, nossa, foi errado o que eu fiz. E outra vez eu vou chamar o irmão, não vou fazer isso não. Ele já passou, já superou, já aquela diferença que havia entre nós, ele já resolveu, ele já restabeleceu comigo uma comunhão, de alguma maneira, só que eu guardei a mágoa. E eu fiquei, toda vez que eu encontro alguém, falar, mas fulano uma vez quando todo mundo me chamou. Fulano é assim, você pensa que ele é bonzinho, mas daquela vez ele me deixou de fora. Você vê que ele é arrogante, ele me chamou. Enfim. Quer dizer, é uma coisa grande? Não, mas para você é. Você fez com que aquele pecado, que não é grande, aquele erro que não é grande, é fácil de corrigir, você fez dele um ponto-chave da quebra de comunhão. Por quê? Ele perdoa, mas você não perdoa. E se você não perdoa, como é que você expressa perdoar? Uma coisa grande e uma coisa pequena. Tem muito cristão que vai cair nisso. Vai cair no sentido de que Deus perdoa pecados horríveis que ele cometeu e um irmão comete uma falha contra ele e não perdoa. Ele mantém aquela mágoa, mantém aquela... Então os inimigos do cristão, diferentemente de pensar o inimigo do cristão é perfeito. Ele tem um partido político, pessoas que estão seguindo uma ideologia destrutiva. Não são meus inimigos. O PCdoB, o PCO, o Partido Comunista Chinês, eles não são meus inimigos. Eles são pessoas para quem eu devo me voltar pregando a mensagem do Evangelho, que salva, que liberta, que traz você para a verdade de Cristo, e não de Karl Marx, que liberta você de ideologias, que supera todas as ideologias. Eles não são meus inimigos. Os homossexuais não são meus inimigos. Os usuários não são meus inimigos. São as pessoas que Deus me enviou até elas para levar o Evangelho. O inimigo está atuando contra mim e contra elas. E aí, nesse sentido que a gente quer entrar aqui já para trazer esse entendimento maior sobre essa dinâmica de Satanás, da atuação dele e do papel dele dentro da realidade. Veja só, na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Olha só, nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar. O diabo, ok, o primeiro inimigo que ele vai analisar. A carne, aí entra algo interno da minha natureza, a luta interna, né, contra a minha natureza caída. E o mundo, que a gente vai entender melhor que o mundo é esse sistema que está ao nosso redor, tá certo? O diabo e o mundo estão do lado externo, uma luta externa, nossa trajetória. A carne, porém, está ao lado de dentro, é a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos na jornada da vida cristã. O primeiro inimigo cristão, o diabo. O Ronaldo Dias, pode dizer, por favor? O diabo é real? O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônica, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes nas 29 passagens dos Evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás, Mateus capítulo 13,
versículo 39, e Lucas capítulo 11, versículo 18. Mas qual é o problema de hoje? Hoje, você evangelizar, você ensinar, a nossa luta, a nossa batalha, muitas vezes, ela é travada no campo ideológico, tá certo? Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada. Isso aqui é o meu fundamento, isso aqui é a minha base, tá? Então, a autoridade para mim, em relação à verdade, está aqui, na Sagrada Escritura. Só que o problema é, eu estou interagindo num mundo em que cada vez mais a autoridade da Sagrada Escritura está sendo minada, está sendo destruída por certas correntes de pensamento que são predominantes. Certas correntes de pensamento que estão nas universidades, que formam a mentalidade das pessoas que vão atuar na elite do mercado de trabalho, na elite da informação. Aí vai jornalismo, vai filmes, vai desenhos animados. As pessoas que pensam todas essas estruturas, elas estão sendo formadas dentro de academias que tomam como referência ideólogos que atuam de uma forma veementemente agressiva contra a Sagrada Escritura e contra a conceituação que ela traz. Por exemplo, o Daniel acabou de ler, Satanás, ele é o quê? Uma pessoa. O quê? O que é ser uma pessoa? Não é necessariamente ter carne e osso. Ser uma pessoa é ser um ser volitivo, alguém que tem vontade, alguém que pensa. Então, um espírito pode ter essas características sem necessariamente ter carne e osso. Tá certo? Ele pensa, ele atua, ele tem decisão, ele tem livre vontade, livre-arbítrio, vamos dizer assim. Então, ele atua na realidade, ok? Então, temos essa personagem aqui, chamado Satanás. Existe a necessidade de fazer uma diferenciação entre Satanás na mitologia da cabeça das pessoas e Satanás na Sagrada Escritura, tá? Quem é Satanás na Sagrada Escritura? Que, aliás, ele vai dar uma descrição melhor no tópico 2. É a Sagrada Escritura de Satanás. Ele é o quê? Dentro da criação divina, e aí onde entra aquela quebra que eu estou fazendo, naquela conceituação equivocada, que existe uma guerra, né? Onde está Deus aqui, Satanás aqui, estão dividindo forças, né? Vai ganhar, não vai ganhar, aquela situação. Isso chama-se maniqueísmo. Existe uma religião antiga, muito antiga, antes de Cristo, lá na Pérsia, que hoje é o Irã, né? Surgiu lá um profeta chamado Zoroastro. Ele pregava sobre esse dualismo, as duas forças, a do bem e a do mal. Quando você faz uma coisa boa, você fortalece a força do bem. Quando você faz uma coisa mal, você fortalece a força do mal. E eles estão em luta entre si, é meio que equilibrado, pode ser que ganhe, pode ser que ganhe. Então isso chama-se maniqueísmo. Um importante teólogo do cristianismo já foi maniqueísta, que é Santo Agostinho. Agostinho já foi maniqueísta. Depois ele viu a incongruência dessa ideia, ele caiu fora. Aí, possivelmente, se converteu ao cristianismo e se tornou um jeito diferencial da teologia cristã do Ocidente. Mas isso é maniqueísmo, isso é heresia, certo? Isso é uma ideia distorcida. Satanás, que hoje a gente chama de Satanás, do hebraico Shatã, ou do grego Diabolos, tá certo? Sempre o acusador, aquele que lança o rosto, sempre esse papel. Ele é uma das criaturas de Deus. Ele não tem condições de se opor a Deus, no sentido de ter a pretensão de derrotá-lo, tá? Ele, quando criado por Deus, era um querubim. Eu tomo essa referência de algumas profecias que falam disso de uma forma um tanto indireta, mas a gente pode chegar a esse entendimento com segurança, principalmente duas. Uma profecia que está no livro do profeta Isaías e outra que está no livro do profeta Ezequiel. No livro do profeta Isaías, do Ezequiel, perdão, primeiro, o profeta, num primeiro plano, a profecia às vezes ela tem muito alcance. No primeiro plano, o plano mais óbvio, está falando contra determinada pessoa. Só que a linguagem que ele emprega não cabe só naquela pessoa. A descrição que ele dá não é só daquela pessoa. Assim, Deus está tomando aquela pessoa como uma base para falar sobre uma coisa maior, para falar sobre uma coisa mais relevante, mais profunda. Um rei de uma cidade-estado chamada Tiro, que hoje é no Líbano, né?
inclusive era do Império Assírio na época. Uma importante cidade, rica, poderosa, né? Uma cidade muito importante. E o rei dessa cidade, obviamente, na sua arrogância, na sua soberba, ele se posicionava de forma antagônica a Deus, então, certamente zombado por Deus, o Deus dos hebreus, porque Israel não tinha esse poder. Israel é um país meio que agrícola, é um país de força pequena. Quem manteve Israel vivo e seguro foi Deus, porque Israel não era grande, Israel não tinha um grande exército, Israel não tinha uma grande extensão. A bênção de Israel era Deus sobre eles que mantiveram eles vivos ao longo da história. Essas nações grandes se foram, e Israel está aí até hoje, por causa da bênção de Deus, por causa da graça de Deus. Então veja, rei de Tiro, se rei na sua soberba. Deus deu o profeta Ezequiel, profetiza contra ele. Quando profetiza contra o rei de Tiro, que a profecia se cumpriu, depois a cidade de Tiro foi capturada e o império foi varrido, a profecia se cumpriu, ele dá algumas descrições que não cabem só naquele personagem. Por exemplo, ele fala: tu eras querubim ungido. O rei de Tiro não era um querubim. Um querubim é um ser celestial. Veja, em angelologia a gente estuda sobre seres celestiais. Não existe só anjo no céu. Anjo, no hebraico malach, e no grego ângelos, é mensageiro. É isso que a palavra anjo significa, mensageiro. Então existem seres celestiais chamados anjos, que trazem mensagem. Gabriel trouxe mensagem. Vários anjos. Um anjo pode trazer uma mensagem hoje. Deus envia, ele vem e traz uma mensagem. Certo? Anjos são mensageiros. Existem outros seres no céu. Por exemplo, existem anjos, existem querubins. Aí esse querubim ele está muito mais ligado ao serviço para o próprio Deus. Então, em lugares, em outros profetas, diz que Deus voava nas asas do querubim. Deus, quando fechou o Éden para Adão, colocou um querubim com uma espada desembanhada. João, quando foi até o céu, viu 4 querubins. Um era a face de um homem, outro era a face de um leão, outro era a face de uma águia, outro era a face de um boi. Então ele viu lá 4 querubins diante do trono. Então os querubins eles estão ligados ao serviço para Deus, não para nós. Os querubins eles trabalham para Deus, porque os anjos são usados por Deus trabalhando para nós. Inclusive são chamados conservos, né? João se prostra para orar no anjo e fala: não faça tal, sou teu conservo, sirvo a Deus junto com você. Tá certo? Então, Deus me dá ordens para trabalhar junto com você. Então, anjos, querubins, serafins. Aí, serafins já vai falar sobre seres flamejantes, que é os seres que estão mais próximos do trono de Deus, que estão ligados ao ambiente de adoração constante a Deus, como o seu nome, tá certo? Que diz constantemente: santo, santo, santo é o Senhor que está sentado no alto sublime trono. Então está ligado a criar aquele clima adequado para a majestade de Deus.